lutas, guerras, desolações. A vida é um dom que cultivaremos em paz, e o amor será nosso lema. Vou lutar, trabalhar, reparar o mal que fiz em épocas longínquas, de um passado que ficou pra trás. Nada mais vai frear a vontade de alterar os rumos dessa estrada, conduzir-nos todos ao amor, e a paz será nosso lema. A vida é bem melhor quando olhamos pra dentro de nossos corações, trazendo o perdão e a esperança, compreensão será nosso lema. Trabalhar, reparar o mal que fiz em épocas longínquas, de um passado que ficou pra trás. Nada mais vai frear a vontade de alterar os rumos dessa estrada, conduzir-nos todos ao amor. Vou lutar, trabalhar, reparar o mal que fiz em épocas longínquas, de um passado que ficou pra trás. Nada mais vai frear a vontade de alterar os rumos dessa estrada, conduzir-nos todos ao amor, e a paz será nosso lema. Será nosso lema. A paz será nosso lema. As águas que correm em uma cascata, ágeis persistentes me ensinam a ir sem medo, enfrentando pedras secas e quedas, levando consigo vida e chegando por fim no mar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. A amar. A amar. As águas que correm em uma cascata, ágeis persistentes me ensinam a ir sem medo, enfrentando pedras secas e quedas, levando consigo vida e chegando
por fim no mar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. Amar, amar. Juntos irão como irmãos transformar esta terra de agora em um mundo melhor, onde aquele que chora não caminhe tão só, onde a alma sofrida perdem tudo na vida, motivos para crescer. Depois das tormentas virão tempos novos de esperança, de paz entre os povos, e o mundo terá como sempre se quis, no prazer de ajudar a razão de ser feliz, de nós depende também que isso se torne real, cultivando o bem e transformando o mal, repartindo o mal.
amigos do Centro Espírita Miguel, esta casa tão querida que nos acolhe, né? Como estão, né? Espero que todos estejam bem. Viemos mais uma vez agradecer a todos pelas doações recebidas. Até o momento, nós conseguimos a quantia de R$ 15.655. Que Jesus abençoe a todos esses corações generosos, né? Fizemos 4 licitações e recebemos 3 orçamentos. Dentre esses 3 orçamentos, né, o profissional que veio atender melhor as nossas necessidades foi o que apresentou um valor de R$ 18.000 pela sua mão de obra, né? E então nós vamos iniciar o nosso trabalho, né, nosso conserto do telhado no dia 14 de março. E nós devemos gastar aí de material em torno de R$ 8.000. Sendo assim, precisamos dar prosseguimento a essa campanha, né, do conserto do telhado. Falta pouco e nós temos a certeza que nós vamos conseguir concluir essa obra, porque não temos dúvidas de contar com esses amigos queridos do Centro Espírita Miguel, esses corações generosos que estão sempre prontos a nos auxiliar. Muito obrigada, queridos amigos, e que Jesus abençoe a todos nós. Bom dia, amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal, onde sempre transmitimos as nossas diferentes reuniões públicas. Hoje nós temos a reunião às 9 horas da manhã, ainda às quintas-feiras, às 14h30 e às sextas-feiras, às 20 horas. Temos ainda 2 reuniões de fluidoterapia. Uma acontece às terças-feiras, às 19h30, e a outra às quartas-feiras, às 9 horas da manhã, onde nós fazemos irradiação para todos aqueles irmãos que se encontram enfermos, né? E é possível colocar seus nomes no chat para que possam receber as melhores vibrações de carinho, de bem-estar, de saúde. E às quintas-feiras, nós fazemos a nossa prece da saudade, que é endereçada a todos os nossos companheiros que já retornaram à pátria espiritual. Na reunião de hoje, nós teremos o estudo do Livro dos Espíritos, que vai acontecer com a nossa irmã Inês Maria. Ela vai fazer reflexões em torno das questões 823 e 824, que fala da igualdade diante do túmulo. Inês ainda vai fazer a nossa prece inicial. E em seguida, a Miriam Batista vai refletir em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9, que fala da ingratidão dos filhos e os laços de família. E a Miriam vai fazer a prece final. Temas bastante importantes para refletirmos juntos, né? E, como sempre, pedimos que no momento em que nós estivermos assistindo à explanação de todos esses conteúdos importantes trazidos pelas nossas queridas amigas Inês e Miriam, né? Que façamos aquele bom uso do chat, deixando para fazer as nossas saudações e as nossas despedidas no momento adequado, né? Aproveitando ao máximo tudo que as nossas companheiras vão nos trazer, fruto dos seus estudos, né, das suas pesquisas. Pedimos ainda, né, que todas as vezes que acessarem o nosso canal, coloquem lá, cliquem, né, lá na mãozinha. Aquela mãozinha significa que
nós vamos ter uma visualização maior dos nossos vídeos. Sendo assim, a nossa doutrina tão consoladora será muito mais divulgada, será muito mais falada, né, para todos esses corações necessitados. E ao final de nossa reunião, nós não podemos esquecer de chamar as nossas crianças, que é aquele momento trazido pelas nossas evangelizadoras, tão carinhosamente, né, de assuntos da doutrina, em que as crianças compreendem tranquilamente. E com certeza os adultos também aproveitam bastante. Que possamos aproveitar todo esse dia, né, de paz, de equilíbrio, de reflexões, e que a gente possa ter um domingo de bastante esperanças em nossos corações. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos envolva com muita paz. Graças a Deus. Do livro Ceifa de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Doentes em casa. E a paz de Deus domine em vossos corações, para a qual também fostes chamados em um corpo, e sede agradecidos. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Se abordasses agora o plano espiritual, para lá da morte física, e aí encontrasses criaturas queridas em dificuldade, que farias? Aqui, talvez, surpreendesses um coração paterno em frustração, mas além abraçarias um companheiro ou um associado, um filho ou um irmão, carregando o resultado infeliz de certas ações vividas na terra. Que comportamento adotarias se as leis divinas te outorgassem livre passaporte para as esferas superiores, facultando-te, porém, a possibilidade de permanecer com os seres inesquecíveis em tarefas de amor? De certo, estarias a decidir-te pela opção insuperável. Não desejarias compartilhar os céus com a dor de haver abandonado corações inolvidáveis à sombra transitória a que se empenharam com os próprios erros. Reconhecê-los-ias por doentes, reclamando proteção, demorar-te-ias junto deles a prestação do auxílio necessário. Referimo-nos à imagem para considerar que os parentes enfermos ou difíceis são criaturas às quais, antes do berço em que te refizeste, no plano físico prometeste amparo e dedicação. Nascem no grupo familiar, realmente convidados por ti mesmo ao teu convívio, para que possas assisti-los no devido refazimento. Entendemos no assunto que existem casos para os quais a segregação hospitalar demorada e distante é a medida que não se pode evitar, mas se tens contigo alguém a quem ames a erguer-se por teste permanente de compreensão e paciência no instituto doméstico,
Não afastes esse alguém do clima afetivo em que te encontres, sob o pretexto de asserenar a família ou beneficiá-la. Guarda em tua própria casa, tanto quanto puderes, os parentes portadores de provações e não lhes decretes o exílio, ainda mesmo a preço de ouro. Apoia-os, qual se mostrem com as necessidades e lutas que lhes marcam a existência, na certeza de que todos eles são tesouros de Deus em tarefas sob a tua responsabilidade, ante a assistência e a supervisão dos mensageiros de Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus, amigo, por tudo o que nos tem trazido até esse momento, nos tem colocado em nossas vidas para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Hoje, reunidos aqui, trabalhadores espirituais, mentores, irmãos encarnados e desencarnados, elevamos o pensamento a Ti, ó Pai, para Te rogar a presença e o amparo para esta reunião. Que Jesus possa estar em nosso coração e em nosso pensamento e que possamos, Senhor, ampliar a nossa compreensão utilizando os ensinamentos e as reflexões que nos serão trazidos através do Livro dos Espíritos e dos Evangelhos de Jesus. Que essas informações, Senhor, possam fazer a total diferença em nossas escolhas para que possamos caminhar com alegria, com fé e coragem na trilha, Pai, que nos colocaste. Que essa corrente de força, de vibração, possa chegar a todos que estão com pensamento em Ti, Jesus. Fica conosco, irmão querido, e que possamos dar por iniciada a mais uma reunião da manhã de domingo. Assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Olá, irmãos, bom dia a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Meu nome é Inês Maria e sou uma trabalhadora do Centro Espírita Miguel. Hoje venho trazer aqui as reflexões do Livro dos Espíritos, em sua parte terceira, no final do capítulo 9, que fala da Lei de Igualdade. E hoje o tema para a nossa reflexão é igualdade perante o túmulo. E são apenas duas questões para nós aqui refletirmos. Vamos agora recapitular o que já foi dito
neste capítulo. Neste capítulo falou-se de igualdade natural, que todos os homens são iguais perante a Deus. Isso está lá no Livro dos Espíritos, na questão 803, que Deus criou a todos nós, espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber, porém perfectíveis. Isso está lá no Livro dos Espíritos, na questão 115. Deus nos deu a cada um uma missão com o fim de nos esclarecer para que pudéssemos chegar à perfeição, nos aproximando cada vez mais dele. E Deus impõe as provas para que possamos adquirir o conhecimento. Já temos a certeza que todos iremos avançar. Então, isso é um ponto que nos iguala. Depois falamos sobre desigualdade das aptidões. Então, as aptidões são diferentes entre nós por conta do uso do livre-arbítrio, onde cada um aceita, submissos e resignados, suas provas e chegam mais depressa à meta que lhe foi destinada, enquanto que outros, mais rebeldes e resistentes, demoram mais para avançar. E como o avanço é progressivo, teremos provas mais complexas e, consequentemente, ferramentas mais possantes, adequadas de acordo com o nosso grau evolutivo. Isso também está lá no Livro dos Espíritos, na questão 804. Então, podemos avançar mais rapidamente se formos mais solidários uns com os outros, ensinando, apoiando, dando o exemplo para aquele que caminha conosco. Depois falamos sobre as desigualdades sociais, e o Livro dos Espíritos, na pergunta 806, vai dizer que essa desigualdade que temos é obra do homem, e por conta do nosso egoísmo. Fala da pureza ou da inferioridade do espírito não depender da posição social, e que essa desigualdade vai desaparecer quando nós trabalharmos com mais afinco, com mais interesse, uns pelos outros. Em seguida, falamos das desigualdades das riquezas, que elas chegam em nossas mãos por diversos meios, por herança, por prêmios, por trabalho realizado e até por meios ilícitos. Isso está dito na questão do Livro dos Espíritos 808, mas ela é sempre uma prova para o espírito em relação ao desapego, devendo ser vista como uma ferramenta para alavancar o progresso, para trazer o bem-estar comum. Também uma prova para a resignação, a questão da pobreza, e isso está escrito na questão do Livro dos Espíritos 814, onde fala das provas de riqueza e de miséria. Também encontramos uma referência de como fazer uso da riqueza, e aí cita o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item 4, onde fala dos importúnios ocultos, a ação da Condessa Paula, que humildemente fazia donativos pessoalmente aos necessitados, fazendo com que as suas posses pudessem chegar até os mais necessitados de sua comunidade. Depois falamos sobre igualdade dos direitos do homem e da mulher. E como sabemos, os espíritos estagiam em experiências masculinas e femininas para que se desenvolvam em força, em sensibilidade, mas principalmente em sabedoria. E isso está lá escrito no Livro dos Espíritos, na questão 819. Então, a nossa imperfeição é que nos faz sentir superiores uns aos outros, mas na verdade somos todos iguais. E hoje falaremos sobre o último item da Lei de Deus, desse item 9, que é da Lei da Igualdade, trazida pelo Livro dos Espíritos.
Kardec se preocupou em perguntar aos espíritos sobre o momento final da vida, quando somos depositados no túmulo. Vejamos a questão 823. Donde nasce o desejo que o homem sente de perpetuar sua memória por meio de monumentos fúnebres? E os espíritos respondem: último ato de orgulho. Por que essa resposta simples e profunda dos espíritos? Último ato de orgulho. Bem, meus irmãos, nós sabemos, através da doutrina espírita, que somos espíritos imortais e que o que nos difere uns dos outros é a nossa bagagem espiritual, é a nossa bagagem intelectual, que foram adquiridas progressivamente através de esforços, né? Porém, que na eternidade dos tempos, ela terá apenas uma coisa e nos levará também a um lugar. A primeira coisa é a sabedoria e ela nos levará a essa perfeição. Sabemos também que é uma perfeição relativa, porque a perfeição absoluta cabe apenas a Deus, nosso Criador. E que também todos os outros espíritos chegarão a essa perfeição, mais dia menos dia. Se esbanjamos as riquezas e suntuosidades nesta última hora, devemos pensar que somos muito ligados ainda à questão da matéria. Neste espaço onde o nosso corpo será depositado, o espírito não habitará aí. Não é verdade? E veja que em muitos casos nem damos valor devido à vida. Mas também não é por causa da pompa do funeral que iremos lembrar do falecido. Não é verdade? O que nos fará perpetuar a sua memória são seus feitos, são seus exemplos, suas ações no bem e para o bem comum, não é mesmo? E não um espaço de despojo enfeitado, suntuoso, chamando a atenção em relação aos outros. O que fazemos, o que deixamos, o que ensinamos, como agimos uns com os outros, isso é que será pesado na balança divina e o que aqui também nos lembraremos. Desmembrando a pergunta 823, Kardec insiste um pouco mais. Na 823A, ele pergunta: mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres não é antes devida mais das vezes aos parentes do defunto que lhe querem honrar a memória do que ao próprio defunto? É uma pergunta interessante, né? Isso diz respeito a quem vai ou a quem fica? E os espíritos vão responder: orgulho dos parentes, desejosos de se glorificarem a si mesmos. Ó sim, nem sempre pelo morto que se fazem todas essas demonstrações. Elas são feitas por amor próprio e para o mundo, bem como por ostentação de riqueza. Então, de fato, para o espírito, essa pompa não tem importância. Talvez fosse mais adequado se pensar em honrar a memória do seu ente querido, dando continuidade, por exemplo, a uma causa que ele estivesse militando, a um grupo que ele estivesse ajudando,
a um trabalho que ele tivesse esclarecendo a muitos, né? Enquanto estivesse vivo, era uma forma de nós levarmos aquela mensagem adiante, amparando a muitos. Que homenagem poderíamos fazer para beneficiar a sociedade através daquele vulto, né, que se vai para o plano espiritual, mas que deixa aqui um trabalho? O auxílio atingindo a um maior número de pessoas perpetuaria muito mais a memória desse espírito do que um monumento em um local que nós nem gostamos de visitar, que é o cemitério. Nós nos tornamos inesquecíveis pelo tanto de bem que semeamos nos corações, o tanto de amor e de amizade que compartilhamos com outras pessoas enquanto estamos por aqui. Não é mesmo? Com pompa, sem pompa, tanto faz como foi construído o túmulo para o espírito, né, meus irmãos? Pois sabemos que o espírito não habitará esse espaço suntuoso. Ele estará onde? Ele estará na erraticidade, no plano espiritual, onde ele vai se unir a outros irmãos por afinidade de interesses, e aonde dará continuidade a seus planos, às suas metas, onde aprenderá, onde se preparará para retornar. Não é mesmo? Na questão 824, Kardec pergunta: reprovais então, de modo absoluto, a pompa dos funerais? Isto é, será que há alguma circunstância em que as pompas funerárias fazem sentido? E os espíritos respondem: não, isto é, eles não reprovam. E quando é que eles não reprovam? Eles dizem: quando se tem em vista honrar a memória de um homem de bem, é justo e de bom exemplo. Então é importante também demonstrar a gratidão, demonstrar o amor através de culto exterior e de um lugar que lembre a figura daquele que se foi e que nos deixou um legado. Mas lembrando que todo excesso na nossa vida é prejudicial, porque estamos falando aqui de algo material, né? E sabemos que internamente nós guardamos aquela lembrança querida conosco, independente do lugar onde estejam os depósitos daquele querido nosso. Então, é importante refletirmos que nessas horas nós precisamos lembrar que somos espíritos imortais, que carregamos conosco a bagagem do bem, do mal, e a afetividade que aqui compartilhamos fica nos corações e levamos conosco em nossas memórias, gravada em nosso perispírito para o futuro. Essa igualdade perante o túmulo, ela vai se referir ao fato de sermos todos espíritos, agora desprovidos do corpo de carne. Fica mais simples compreendermos que somos irmãos, que vamos nos apresentar como somos verdadeiramente,
carregando as nossas bagagens espirituais e morais, boas ou mais, que já não faz a menor importância a raça, a posição social, o credo, o sexo e etc. Vamos ver o que Kardec nos traz, fechando essas reflexões dessas duas questões. Vejamos agora essa nota de Kardec, e resume muito bem as questões que foram trazidas até aqui. O túmulo é o ponto de reunião de todos os homens. Aí terminam, inelutavelmente, todas as distinções humanas. Em vão tenta o rico perpetuar a sua memória, mandando erigir faustosos monumentos. O tempo os destruirá, como lhe consumirá o corpo, assim o quer a natureza. Menos perecível do que o seu túmulo será a lembrança de suas ações boas e mais. A pompa dos funerais não limpará das suas torpezas, nem o fará subir um degrau que seja na hierarquia espiritual. Veja, meus irmãos, o quanto tem de profundo nessa nota de Kardec. Nós temos um ponto de reunião bastante democrático, né? Que reúne a todos, sem distinção. E Kardec deixa isso bem claro. E também deixa claro que é em vão que tentamos perpetuar a memória de alguém, mandando construir monumentos que serão destruídos com o tempo, e muitas vezes até por nós mesmos, né? O corpo será deixado porque trata-se de matéria densa, e tudo que é material também, mais dia menos dia, se desmanchará pela ação do tempo, né? Por uma lei natural. E ele diz que é menos perecível são as lembranças das ações boas e mais. Tanto são fortes que continuam nos ligando, não é mesmo? Nós nos ligamos aos nossos entes queridos ou até aos nossos desafetos pelo impacto das consequências das ações que nós vivenciamos uns com os outros. Quantas intercessões nós fazemos através das nossas preces a amigos que partiram, a espíritos valorosos que deixaram o planeta Terra, né? E que estão na pátria espiritual e que aqui nos auxiliaram em nosso crescimento, em nossa sobrevivência, dando muito de si para o nosso crescimento. E por outro lado, quanto nos unimos em pensamento àqueles que também nos fizeram mal. Quantas obsessões nós temos por conta da manutenção dessas lembranças que foram danosas para as nossas vidas, né? E que também nos une ainda pela vingança, pelo ódio, pelo rancor a esses irmãos que partiram. Independente do monumento que esteja feito em nome de fulano ou beltrano, a quem quer que seja, trazemos em nós essas emoções, essas lembranças. Então, o mais importante é que deixemos uma história de amor, de benevolência, de caridade, de compaixão,
que aqui tenhamos tido a oportunidade de crescimento, de transformação, de ampliação das virtudes. Somos centelhas divinas, trazemos o germe divino em nós, pronto a florescer, e cabe-nos o trabalho de construção e reconstrução paulatino e progressivo, mundo afora, vida afora, para nos tornarmos aquele espírito puro, nossa destinação. E Kardec aqui fecha muito bem essas questões. Vejamos o último slide. Para finalizar, meus irmãos, fica claro dessa forma que somos todos iguais, independente da experiência atual, que tudo é provisório nesse avanço progressivo do espírito rumo à perfeição, que não há privilégio nem parcialidade divinas. Tudo que passamos ou o que somos está na proporção direta do esforço que empreendemos para merecer o melhor, e a nossa infelicidade está da mesma forma em proporção direta com as escolhas que nos farão contribuir para nosso sofrimento. Logo, esse conhecimento que a doutrina nos passa, nos convida a adotar uma postura mais consciente, mais responsável, mais cristã, sempre pautada nos ensinamentos dos Espíritos e de Jesus, que é o nosso modelo e guia. Que possamos, Senhor, escolher o melhor caminho que nos levará, através das nossas boas ações, rumo ao Pai, e que possamos ser muito bem recebidos no plano espiritual, porque muito levaremos de bom. E que Deus, nosso Pai, nos dê a oportunidade de reparar, como Ele sempre dá, aquilo que nós ainda não conseguimos levar daqui quando partirmos. Assim seja. Bom dia a todos, sou Miriam e hoje falaremos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, Honra a teu pai e a tua mãe, item 9 das Instruções dos Espíritos, uma mensagem de Santo Agostinho que nos fala da ingratidão dos filhos e os laços de família. Para iniciar, é importante refletirmos sobre o que é ingratidão. O dicionário nos diz que ingratidão é característica da pessoa ingrata, qualidade de quem não reconhece o bem que lhe foi oferecido, nem a ajuda que lhe foi concedida, a ausência de gratidão. Comportamento ou atitude da pessoa que expressa falta de gratidão. Ou seja, quando ajudamos alguém, nós entendemos que esta pessoa deve ser grata a nós, valorizando a nossa ação em benefício dela, ao menos com um muito obrigado. Entendemos que a pessoa auxiliada deve reconhecer o auxílio recebido e demonstrar gratidão. Isto significa que quando fazemos um bem a alguém, esperamos a gratidão como compensação. No entanto, a orientação é fazer o bem pelo bem, sem esperarmos pagamento. Então, é preciso dizer que a gratidão ela não deve ser tão importante para quem presta o benefício, mas ela é fator de crescimento para quem o recebe. Saber reconhecer e agradecer o bem que nos fazem é fator de progresso.
Porém, aqui estamos falando de uma falta de reconhecimento, de uma ingratidão específica, que é a dos filhos para com os seus pais. O Evangelho nos orienta que de todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração. Que suporta com coragem a miséria e as privações materiais, sucumbe ao peso das amarguras domésticas, pungido da ingratidão dos seus. Oh, que pungente angústia essa! Mas em tais circunstâncias, que mais pode eficazmente restabelecer a coragem moral do que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se bem haja prolongados despedaçamentos d'alma, não há desesperos eternos. Que de mais reconfortante, de mais animador do que a ideia que de cada um dos seus esforços é que depende abreviar o sofrimento, mediante a destruição em si das causas do mal. Alguns trabalhadores mais antigos do nosso centro contam que um casal de trabalhadores há muitos anos atrás recebeu uma criança, filho biológico deles, que mamava em qualquer mulher na maternidade, menos na própria mãe. Foi crescendo e pouco a pouco se aproximando timidamente da mãe. E quando chegou à juventude, já viviam uma relação quase normal. No entanto, o jovem agia como se a qualquer momento a mãe pudesse prejudicá-lo. São as causas do passado se manifestando nas relações do presente. São as provas duras que afetam o coração, das quais o Evangelho nos fala, mas que devem ser encaradas com coragem e com a certeza de que não há desesperos eternos e que do nosso próprio esforço depende abreviar o sofrimento, destruindo a causa do mal em nós. Só podemos modificar a nós mesmos, mas, muitas vezes, a modificação do outro, ela pode ser estimulada pelo nosso exemplo. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Ser pai e mãe é missão. E Deus confia ao pai e à mãe um ou mais espíritos para que eles lhes orientem no caminho do bem. E muitas vezes, diante da tarefa, o pai e a mãe entendem que para concretizá-la precisam melhorar-se. É o autoconhecimento. E daí buscam ser melhores para tornar melhores os filhos que tanto amam. A família inteira progride. E é imprescindível aproximar de Deus os espíritos que recebemos na condição de filhos. O Evangelho nos adverte sobre isso.
sejam filhos biológicos ou não. A responsabilidade é a mesma. No nosso centro, nós temos evangelização para a família inteira, desde o bebê até o idoso. Estamos aqui reencarnados para progredir. E embora a caminhada ela seja solitária, porque só eu posso decidir se vou mudar ou não a minha conduta a partir das verdades que me chegarem ao conhecimento, essa caminhada ela é solidária, porque reencarno em uma família na qual os membros devem apoiar-se no processo de transformação no bem. Então é muito importante que nesse processo de evangelização a família inteira esteja unida. O outro precisa evangelizar se eu não, todos nós precisamos. Então eu levo o meu filho, mas eu não estou presente. Precisamos refletir sobre isso, porque pai e mãe ensinam, sobretudo, através do exemplo. E aí, às vezes, nós escutamos assim: já não sei mais o que fazer. Está na evangelização desde tenra idade, damos os melhores exemplos e ele ou ela continua errando. É impossível. E esta fala desconsidera que a evangelização, que a educação e que o progresso são processos. O Evangelho nos diz assim, a mensagem de Santo Agostinho: não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que vô-la deu. Imperfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei convosco mesmas: um de nós dois é culpado. E mesmo que nada exista no passado que justifique este comportamento, o fato de ter aceitado receber o espírito que se rebela, que traz desgostos às vezes, que coloca um pai e uma mãe no ponto de pensarem: o que eu vou fazer agora se eu já tentei de tudo o que eu sabia? O fato de tê-lo recebido, dele estar com aquele pai, com aquela mãe, deixa patente o compromisso assumido com a orientação que ele necessita para se modificar. Deus o confiou àquele pai e àquela mãe. E muitas vezes, como nós não temos como aquilatar esse progresso, nós olhamos e acreditamos que nada mudou com a educação dada, com a evangelização proporcionada, com os exemplos que são dados àquela criança, àquele jovem, àquela pessoa. Mas talvez aquele comportamento que ainda não é o que nós queremos, o que nós esperamos, pode ser o máximo que naquele momento aquela criatura possa alcançar. E claro, não é isso, né? Não é saber que ele está dando tudo o que pode que vai dizer assim: ah, então tá bom, né? Tá rebelde, tá agressivo, tá fazendo isso ou aquilo ainda, mas ele tá dando tudo o que pode. Não, nós vamos reconhecer o esforço, reconhecer que está dando tudo o que pode e investir mais. Nós podemos observar na imagem que nós observamos o comportamento, né? E que esse comportamento, ele é a ponta do iceberg.
Mas todo comportamento tem uma causa. Então busquemos entender naquela criança que é agressiva, que é do contra, que às vezes nos deixa de cabelo em pé, naquele jovem que faz questão às vezes de ter um comportamento desagradável e tantos outros comportamentos que com certeza estão passando aqui no pensamento de tantos pais e tantas mães que estão ouvindo. Busquemos entender a causa. Busquemos observar os motivos desse comportamento, desse mau comportamento. Todos nós, seres humanos, buscamos afeto. Alguns de nós não sabemos como recebê-lo, como pedir, como conseguir, como merecer. E muitos também, às vezes, não se julgam dignos sequer de receber. Então, o amor é o único caminho que nos leva ao outro. Aquele que dá mais preocupação, aquele que mais nos deixa apreensivos através da sua ingratidão, do seu comportamento, é aquele que mais necessita receber carinho, afeto, amor. Continuando na mensagem de Santo Agostinho, ele nos orienta dizendo: fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas, ó muitas dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido. Aqui ele fala diretamente às mães, porque na época em que a mensagem foi recebida, a educação dos filhos era dever da mãe. O dever do pai era a manutenção material da família. Hoje em dia, a nossa realidade é outra. Portanto, cada pai e cada mãe estão profundamente compromissados com os filhos que aceitaram receber. Muitas vezes, por comodismo ou por fraqueza, deixam de intervir por meio da educação em um mau comportamento. E este cresce, se fortalece e muitas vezes se volta contra eles mesmos. Maldizem as ervas daninhas que nasceram no jardim, mas não as retiraram quando tinham possibilidade. Educar dá muito trabalho. É objeto de grande esforço, de grande dispêndio de energia, de grande investimento de tempo. Mas dá 1000 vezes mais alegrias quando percebemos o progresso dos nossos filhos, principalmente o progresso moral, o progresso espiritual. E vamos reforçar uma parte da mensagem que já foi lida, já passou, mas precisamos guardá-la no coração. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Continuando. Formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se gruparem, como o fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Se nas suas peregrinações acontece ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam a encontrar-se, venturosos pelos novos progressos que realizaram. Mas,
Como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos. Percebemos então que as famílias espirituais se formam por afinidade e que nem sempre a família está reunida nas diversas experiências reencarnatórias, porque individualmente seus membros possuem questões a resolver. No entanto, se buscam quando estão na carne. Daí percebemos que podemos encontrar membros da nossa família espiritual em um amigo, no companheiro de trabalho, no colega da escola, no professor, no vizinho, pessoas que se afinizam conosco, e também nos parentes consanguíneos. O que nos mostra, aquelas famílias ajustadas, homogêneas, que trazem a harmonia, o equilíbrio. Isso tudo é fruto de muito trabalho ao longo de várias encarnações e continuam trabalhando e se melhorando dia a dia, porque somente nós podemos atuar em nós mesmos para modificar os nossos maus pendores, melhorar-nos. E como alguns desses membros, não estão reencarnados conosco no mesmo momento, não nos encontraremos com eles durante uma existência inteira, a não ser na hora do sono físico, porque alguns ainda estão na pátria espiritual, outros estão geograficamente muito distante de nós. Nós os reencontraremos quando retornarmos para a pátria espiritual, porque eles estarão nos esperando. E ainda aqui nas experiências reencarnatórias, quando estamos juntos, quando a nossa família espiritual está reunida, Deus permite que alguns espíritos que não são da nossa família espiritual, reencarnem para aprenderem, principalmente através do exemplo, no seio desta família. Por isso é importante termos em mente que nem todos que estão conosco como filhos possuem laços anteriores conosco, e às vezes nem só como filhos, mas é o objeto da nossa reflexão. Mas todos que estão conosco como filhos e também como parentes, mas principalmente como filhos, são nosso amoroso compromisso junto a Deus. Então, precisamos ofertar o que já temos de melhor a oferecer. Quem já somos no nosso melhor. Abraçá-los com o progresso que já adquirimos, acolhê-los, orientá-los, conviver no dia a dia, dando ao outro todo o bem que já podemos ofertar. E caminhando para encerrar, nós trazemos aqui a imagem de Santo Agostinho, que é o espírito que nos oferece nessa manhã a mensagem, e ele segue nos orientando dizendo assim: acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os, e depois no mundo dos espíritos a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos, que a seu turno poderão salvar outros. Ele passou essa mensagem em Paris no ano de 1862, ou seja, quando a família recebe no seu seio aqueles que, embora nada anteriormente tenham para resolver ali com os membros daquela família, ali estão para serem acolhidos, e Deus faz isso por bondade. Aqueles que são acolhidos, eles aprendem com o exemplo, mas aqueles que acolhem também crescem, também aprendem, também desenvolvem mais os valores e as virtudes que já haviam adquirido. E para isso, se for uma questão do passado, se não for uma questão do passado que nos liga
aqueles espíritos, principalmente aos que recebemos como filhos, porque é nossa obrigação orientá-los, não importa. Não pensemos também em receber agradecimentos. Nós temos expectativas, mas não pensemos no que eles poderão fazer a seu turno para nos recompensar pelos cuidados dispensados. Não foi isso que o Cristo nos ensinou. É claro que quando vemos filhos que abandonam seus pais, principalmente na velhice, o nosso coração se aperta e nós pensamos assim: como podem? A própria legislação humana, aqui no Brasil, nós temos leis que impedem que isso aconteça, porque acontece muito. Então, um filho ele é responsabilizado quando ele abandona o seu pai na velhice. Alguns vão alegar que foram abandonados por estes pais. E será verdade. Outros que nunca receberam amor destes pais. E será verdade. Outros dirão que não conseguem conviver com as ideias de vida de seus pais. E também é verdade. E por aí vai. Mas sabemos que nada justifica o abandono. Porque assim como Deus cobra dos pais os cuidados com a criança que não possui meios de sobreviver sozinha, também cobrará dos filhos, na medida do entendimento de cada espírito, o abandono dos pais já fracos e muitas vezes sem recurso. No entanto, não é incomum que o mau exemplo tenha vindo da parte dos próprios pais, como nós já vimos, que não investiram na transformação moral do espírito ou dos espíritos que lhes foram confiados e muitas vezes reforçaram suas más tendências. É claro que isto explica, mas não justifica. Mas sabemos que cada coração somente poderá dar o que tem. Em que cofrinho dos nossos filhos estamos fazendo o maior investimento? No moral ou no espiritual? Precisamos refletir sobre isso. E como sabemos que pais e filhos são companheiros de viagem e que estão vivendo papéis que podem ser alterados a cada reencarnação, ou seja, hoje eu estou na posição de mãe de um espírito que pode na encarnação passada ou na futura ter sido ou ser meu pai ou minha mãe. Então o mais importante é entender que quando estamos no papel de quem tem o dever de ensinar, devemos cumprir esta tarefa sagrada da melhor forma possível. Porque o pai e a mãe são auxiliares de Deus no realinhamento dos espíritos que recebem na senda do bem. E a família como um todo é este espaço de cooperação amorosa, sem busca de recompensas, para que todos os seus membros possam sair exitosos da encarnação que experimentam juntos. Apertemos mais este laço. Muita paz e um excelente domingo a todos. Que Deus abençoe a todas as famílias. E ao término deste encontro de corações e mentes, quando transportamos para esse canal do YouTube o salão do nosso Centro Espírita Miguel e nos sentimos acolhidos pelas vibrações amorosas de Catuíte, das irmãs Margaridas e de todos os espíritos que dirigem os nossos trabalhos, nós queremos agradecer a eles, a Deus, a Jesus, aos nossos anjos guardiães, que sempre estão conosco, nos estimulando ao bem. Muito obrigada a todos, a toda a espiritualidade amiga que nunca desiste de nós. E também queremos pedir que nas áreas de conflito, nas ruas, onde muitas pessoas fazem sua morada, nas instituições de longa permanência, asilos e orfanatos,
nos presídios, nos hospitais, nos lares que vivem sob angústia ou violência. Em todos esses lugares, Senhor, o socorro, o amparo, o auxílio, o acolhimento se façam. Nós sabemos o quão incansáveis são os amigos da espiritualidade. Que possamos, nessa prece, potencializar toda essa ajuda, porque sabemos que quando um ou dois estiverem reunidos em prece, também Jesus ali estará. E assim, certos de que sempre o auxílio chega, de que o melhor se faz e de que jamais estaremos à deriva, jamais estaremos sozinhos, nós pedimos permissão para encerrar o encontro da manhã de hoje felizes, porque estivemos reunidos mesmo distantes, nossos corações estiveram próximos e pudemos refletir acerca das mensagens de Jesus, de Kardec, dos espíritos, da codificação e com certeza levar conosco objeto de reflexão para que ao longo da semana possamos repensar nossas vidas, nossas escolhas, nossos caminhos. Muito obrigada por tudo, Pai do Céu. Abençoe as nossas famílias e a todas as famílias do mundo. Sê conosco hoje e sempre, graças a Deus. Se tens fé, não te aflige a noite escura. Ao coração que a lágrima domina, Ele estende amoroso a mão divina e abre as portas da paz e sonha e cura, alivia a aspereza da amargura e sobre as trevas de miséria e ruína acende nova estrela matutina na esperança sublime que perdura. Se a crença viva te dirige os passos sobre as carícias de celestes braços, receberá.
Tchau preguiça, tchau sujeira, adeus cheirinho de suor. Lava, 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 uma orelha, outra orelha. Lava, 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 lava a testa, bochecha, lava o queixo, lava a coxa e lava até meu pé, meu querido pé, que me aguenta o dia inteiro. E o meu nariz, meu pescoço, meu tórax, o meu bumbum e também o fazedor de xixi. Lá, 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 lá. Ainda não acabou não, vem cá, vem. Uma enxugadinha aqui, uma coçadinha ali, faz a volta e põe a roupa de pachá. Banho é bom, banho é bom, banho é muito bom. Agora acabou. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Mais uma vez, vamos concentrar o nosso pensamento ao alto, agradecer por mais uma oportunidade, mais um dia de evangelização, que eles possam aprender muito, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Oi, galerinha! O tema do nosso encontro hoje é a verdadeira pureza. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, itens 8, 9 e 10. E nós vamos refletir sobre os ensinamentos de Jesus que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículo 1 ao 20, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículo 37 a 40. Nesse capítulo, Jesus fala, sobre uma passagem de Jesus. Ele foi convidado a jantar na casa de um fariseu e foi questionado porque não lavou as mãos. E esse hábito, ele fazia parte da cultura judaica e era muito importante, pois era uma forma, que os judeus entendiam de agradar a Deus. Jesus não condenou os fariseus por esse costume, mas era uma prática física estabelecida pelos homens. Então, Jesus esclarece, que comer sem ter lavado as mãos não é o que torna um homem impuro, e que é mais fácil lavar as mãos do que limpar o coração. Então, o verdadeiro seguidor de Jesus precisa de algo além, precisa de transformar sua forma de pensar, de agir. O verdadeiro tesouro está no coração. Jesus está nos convidando a analisar as nossas ações, os nossos sentimentos, como estou tratando o meu irmão. E aí nós vamos refletir, Somos mais discípulos de Jesus ou somos iguais aos fariseus? Estamos mais preocupados com a aparência e com o nosso exterior ou estou tentando vivenciar os ensinamentos de Jesus? Então, nós vamos fazer essa reflexão juntos no decorrer do nosso encontro, pois nós vamos ter vídeos, mais comentários, reflexões e atividades para a gente poder refletir sobre esse tema e tentar ver se eu estou seguindo mais os ensinamentos de Jesus ou se eu estou mais preocupado com a minha aparência externa,
né, dos meus atos do que com o meu coração, com o meu sentimento. Vamos lá? Agora vamos assistir a um vídeo bem bacana. Olá, galerinha! E aí, gostaram da nossa história de hoje? Emocionante, não é verdade? Vocês notaram que a nossa história tem apenas 2 personagens? O monge e o cachorrinho. E ela começa com um monge em um momento de concentração e de reflexão. Ele parece até que está totalmente concentrado para se conectar com Deus. Legal isso, não é? A gente pode conversar com Deus nesses momentos de concentração e reflexão. Mas, de repente, ele é interrompido algumas vezes por um cachorrinho que queria brincar de bolinha. Tão bonitinho ele. O monge até começa a brincar, joga a bola uma vez, joga de novo, meio contrariado, é verdade. Até que chega uma hora em que ele perde totalmente a paciência. E aí ele joga a bolinha para bem longe. Ela acaba caindo por cima do muro. E o que acontece? Nossa, o cachorrinho vai atrás. Ele pula o muro e vai atrás da bolinha. E aí o monge fica assim, meio pensativo, mas tenta voltar ao seu momento de concentração, de paz interior e de reflexão. Ele consegue? Vocês lembram? Será que ele consegue novamente se conectar com Deus depois de ter jogado a bolinha para tão longe e sem saber o que tinha acontecido com o pobre do cachorrinho?
Ah, não é verdade? Ele não consegue mais se concentrar. Ele se arrepende e vai atrás procurar pelo fiel amigo. Só que aí ele escorrega e cai. Mas esse tombo foi providencial, eu acho, porque só assim ele achou a bolinha e pôde achar o cachorrinho. Ah, pobre do animalzinho, provavelmente escorregou e caiu também, e acabou se machucando. Mas o monge, para tentar consertar a má atitude que teve, leva o cachorrinho para casa. Coloca o bichinho perto da lareira para ele se esquentar e fica ali, tomando conta do amigo, em silêncio, provavelmente rogando para que ele melhorasse logo. O silêncio também é uma prece. Também é uma forma de rogar a Deus por alguma coisa que nós estejamos precisando. E no caso do monge, provavelmente foi pela saúde do cachorrinho. Ah, e finalmente o cachorrinho melhora. E vocês lembram o que aconteceu no final da nossa historinha? O monge e o cachorrinho ficaram amigos. Agora, quando o monge para fazer as suas meditações, reflexões, para ter essa conexão com Deus, se ele for interrompido pelo cachorrinho, ele não fica mais nem com raiva, nem perde a paciência, porque o monge aprendeu que de nada vale a prática exterior, ou seja, meditar, refletir, tentar passar uma calma superficial se você não tem calma por dentro. Se você não serve ao seu próximo com tranquilidade, com humildade, com a vontade genuína de ajudar. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, o nome do capítulo é Bem-aventurados os puros de coração. Neste livro, diz que a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Lá também diz que quem é puro de coração exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Então nós podemos dizer que o monge conseguiu entender essa lição, não é verdade? Ele conseguiu tirar de dentro dele o egoísmo e o orgulho e passou a ver o cachorrinho como um amigo e passou a querer cuidar do bichinho como um verdadeiro amigo. Lá também fala que não podemos somente exercitar as práticas exteriores e esquecer dos mandamentos de Deus. Estes mandamentos seriam sobre o amor, a caridade, a humildade, dentre muitos outros. Ou seja, não é legal nós darmos valor a essas práticas exteriores somente para aparecer, para ganharmos elogios e fingir uma pureza e uma elevação espiritual que nós ainda não temos. Na verdade, nós devemos sim buscar a verdadeira pureza de coração. E como nós fazemos para desenvolver essa pureza em nós? Basta a gente cultivar os bons pensamentos, as boas atitudes, fortalecer a nossa fé em Deus, em Jesus, tentar de verdade transformar o nosso coração cada vez mais em um coração puro, buscando essa verdadeira pureza, porque nós temos o maior exemplo de todos. O exemplo de pureza para nós é Jesus. Então, vamos buscar desenvolver em nós, um pouquinho a cada dia, essa verdadeira pureza, a pureza que Jesus nos ensinou. Vamos agora à nossa atividade? Um beijo. Tchau, tchau. Olá, galerinha do GEAL. Tudo bem com vocês? Agora chegou o momento da nossa atividade. E como vocês podem ver, a nossa atividade de hoje é um questionário. Ele vai funcionar da seguinte forma. A gente vai ter algumas frases que eu vou ler para vocês e a gente vai dizer se a gente deve fazer, que são atitudes
para a gente purificar o nosso coração, ou aquilo que a gente não deve fazer, que é aquilo que só traz impurezas para o nosso coração, que é aquilo que a gente tem que lutar para não fazer mais. Tá legal? Vamos começar? Estava brincando com a minha irmãzinha, quebrei o vaso e coloquei a culpa nela. Isso não é legal, não é? O correto é a gente assumir a responsabilidade pelo que a gente fez. E se foi a gente que quebrou o vaso, temos que também assumir essa responsabilidade e não colocar na nossa irmãzinha. Então, essa é uma atitude que eu não devo fazer. Acertamos! Vamos deixar o nosso coração limpinho. Meu amigo me pediu meu brinquedo favorito emprestado. Devo ou não devo emprestar? O que vocês acham? Acho que a gente deve emprestar. Afinal de contas, ele é nosso amigo. E a gente não deve ficar tão apegado assim às coisas, né? Aos bens materiais, aquilo que só existe aqui, né? Nesse plano físico, nesse mundo. Então, a gente, deve emprestar. Por mais que seja aquele brinquedo favorito nosso. Para purificar o nosso coração. Acertamos, nós devemos emprestar. Estava vendo um filme que gosto, meu irmão chegou querendo brincar. Aí eu não fui muito paciente com ele. Tratei meu irmão de uma forma assim ruim. Eu devo fazer isso ou eu não devo? O que vocês acham? Acho que a gente não deve tratar o nosso irmão assim, não é? Por mais que a gente esteja vendo aquele filme que a gente gosta e o nosso irmão chegou para querendo brincar, querendo conversar, a gente não deve destratar ele, né? Ou tratar ele de uma outra forma que não seja bacana. A gente não ia gostar. Então, não devemos. Peguei emprestado o lápis e não devolvi. Não devo fazer isso ou devo fazer isto? Se a gente pegou alguma coisa emprestada, a gente tem que devolver, não é? Afinal de contas, não é nosso. E ter também cuidado para devolver aquilo em perfeito estado, já que não é nosso, foi emprestado para a gente. Então, essa atitude de não devolver não é muito legal. Então, a gente não deve fazer essa atitude. Obedeço aos meus pais quando me pedem para tomar banho. Isso sempre a gente deve fazer. Tomar banho, gente, é muito importante. Deixar o nosso corpo limpinho. Faz parte da nossa higiene e também da nossa saúde. Então, a gente, deve obedecer aos nossos pais e tomar banho. Nada aí de ficar com o chuveiro aberto e fingir que tomando banho não, tá bom? Agora, vamos para a nossa última pergunta. Tomo conta da minha avó doente quando a minha mãe sai para fazer compras. Não devo ou devo fazer? É sempre bom, né? Ficar um tempinho com a nossa avó. E a gente, deve ajudar ela, cuidar dela. É claro, naquilo que a gente consegue fazer. Ficando um pouquinho com ela, conversando, de repente trazendo um copo d'água, né? A gente acertou. Agora vamos revisar nossas respostas. Falamos que a gente deve emprestar o nosso brinquedo.
que a gente deve obedecer os nossos pais quando pedem para a gente tomar banho, que a gente deve ajudar nossa avó, nosso avô doente a tomar conta, lembrando que sempre naquilo que a gente consegue fazer, né? Ficando com ela, conversando um pouco. Colocar a culpa na nossa irmãzinha, no nosso irmão, ou em qualquer pessoa também é uma coisa que a gente não deve fazer. Se a gente pegou qualquer coisa emprestada, a gente precisa devolver. E por mais que a gente esteja fazendo uma coisa que a gente gosta muito, como ver filme, mas se chegar alguém para querer falar com a gente, ou aqui no nosso exemplo de brincar, que a gente não fique impaciente, que a gente consiga tratar bem o nosso irmãozinho, o nosso pai, não é? Até porque é assim que a gente não gostaria de ser tratado. Então, chegamos ao fim da atividade de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que a atividade ela vai estar na descrição do vídeo da sessão pública, tá bom? Beijo em todos e uma excelente semana. Agora vamos para a prece. Queridos, agora que a aulinha terminou, com os corações em festa por mais um aprendizado, mais um ensinamento, vamos agradecer a Jesus. Com os nossos corações calmos, todos unidos em pensamento e em bons sentimentos, irradiando para todas as pessoas, para todos os nossos irmãos em humanidade, pedindo ao Mestre Jesus que acolha a todos os nossos queridos, a todos os nossos irmãos, regando com muita paz, muito amor, muita luz, respeito, que possamos caminhar juntos em direção ao Pai e sempre, sempre seguindo os passos de nosso irmão maior, que é Jesus. Muita paz, muita luz, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. A formiguinha corta a folha e carrega, quando uma deixa, a outra leva. A formiguinha corta a folha e carrega, quando uma deixa, a outra leva. Oh, que mistério glorioso, a formiguinha ensinando o preguiçoso. Oh, que mistério glorioso, a formiguinha ensinando o preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra, Deus não quer preguiçoso em sua obra, porque senão o tempo sobra.